Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Agyanatimirandasya Yananjara Shalakaya Chakshurumritandana Tashmahishi Gurave. Hare Krishna. Então, nós estamos no verso 12 do Bhagavatam, canto 1, capítulo 4. Aqueles que estão devotados à causa da personalidade de Deus vivem apenas para o bem-estar, desenvolvimento e felicidade dos outros. Eles não visam nenhum interesse egoísta. Assim, muito embora o imperador Parikshit estivesse livre de todo o apego às posses mundanas, como poderia abandonar seu corpo mortal, que era o refúgio dos outros? Vou ler novamente, verso 12. Aqueles que estão devotados à causa da personalidade de Deus vivem apenas para o bem-estar, desenvolvimento e felicidade dos outros. Eles não visam a nenhum interesse egoísta. Assim, embora o imperador Parikshit estivesse livre de todo o apego às posses mundanas, como poderia abandonar seu corpo mortal, que era o refúgio dos outros? Bom, então a gente aprende que os reis védicos, eles seguiam os Vedas, né? Eles eram muito sábios e eles eram muito compassivos. Eles eram verdadeiros soberanos, né? Que fala quando o rei ele a vida do rei é como se ele fosse um representante de Deus. Então, o rei, ele sempre é dadivoso, ele quer o bem-estar da população. Então, ao contrário do que a gente vê por aí, né, políticos que visam o próprio bem, que são egocêntricos, o rei soberano é aquele que quer distribuir o bem, quer que as pessoas estejam alimentadas, ele é como um pai amoroso. Então, esse rei, esse imperador, no caso, ele era assim, né? E quando a gente olha, a gente pode até fazer um paralelo com a casa da astrologia, a casa 5, que é a casa de Leão. A casa de Leão é uma casa onde ele representa o rei, né? E aí Leão tem o regente da casa de Leão é o Sol. E o Sol é aquele que está ali sempre brilhando para todos, né? Ele é muito generoso, então ele está todos os dias cumprindo o papel dele, cumprindo o Dharma dele, que é nutrir as almas, que é iluminar as consciências. Então, esse signo tem muito compatibilidade com o Ser Supremo, né? Que está ali no coração de todas as entidades, todas as almas, sempre presente, sempre nutrindo, né? E então a gente pode entrar. E aí o verso fala que todo mundo que está no melhor lugar da alma, todo mundo que está mais elevado na consciência tende a ter esse humor assim amoroso com as outras almas, tende a ser generoso, dadivoso, tende a ser expansivo e, entre aspas, agressivo no amor, no sentido de não economizar amor, né? Está sempre presente ali e entregue, né, às almas. E aí eu gosto muito de olhar para a nossa situação, né? Porque a gente pode ver um verso e não fazer o paralelo com a nossa vida. Então, às vezes a gente não alcançou esse estado tão pleno, né? De ser assim tão generoso com todos. E aí a gente tem que fazer esse exercício, porque o estado natural da alma, ele é amor, né? Uma criança, quando ela né, quando ela vem pequena, ela vem já tão entregue, tão amável e tão feliz, e o tempo vai apagando essa nossa
espontaneidade do amor. O tempo vai fazendo a gente ficar duro, a gente ficar rígido e a gente não ser tão generoso assim, né? Então a gente às vezes tem um amor, a gente ama muito, a gente quer distribuir esse amor, mas como a gente tem frustrações na vida, como as pessoas não, às vezes não dão a mesma, assim, né? A gente não dá a mesma entrega que a gente dá, não dá a mesma qualidade de amor que a gente dá. Então a gente se frustra, a gente se fecha. Então, em vez da gente ter esse sol brilhante, algumas nuvens começam a apagar o nosso brilho e a gente começa a se entristecer e se fechar para o amor. E muitas vezes a gente chega, né, e para algumas determinadas pessoas a gente fala: será que eu vou ser tão generoso? Será que, né, ela merece? Será que as pessoas, todo mundo, né? Porque naturalmente a gente começa a se fechar quando a gente começa a receber os impactos do mundo, porque no mundo existem muitas consciências, né? As consciências são heterogêneas, tem pessoas de todos os níveis de consciência. Então, basicamente, a gente não vai receber todo esse nosso cuidado, nosso amor, essa, né? Então, a gente tem que ser muito perspicaz e tem que também aprender com o conhecimento, né? Que as pessoas elas estão em níveis de consciência diferentes. Então, vai acontecer. Isso vai acontecer. A gente vai reciprocar com o mundo, a gente vai ser amorosa, ser expansiva, ser entregue, e a gente muitas vezes não vai receber na mesma qualidade. E isso não quer dizer que a gente tenha que ficar em lugares que não fazem bem para a gente, obviamente, né? Isso não quer dizer isso, né? Quando a gente não tem a reciprocidade, a gente Hare Krishna e segue a vida, mas a gente não deve se fechar, a gente não deve deixar o nosso sol, assim, aquela luz, né? Aquela luz apagada. A gente tem que tirar essas nuvens, tirar essas mágoas, tirar esses ressentimentos e deixar sempre o nosso sol brilhar, ser generoso, ser amoroso, ser expansivo, ser feliz, sabe, na vida, porque isso vai trazer para a gente todas as bênçãos, as opulências, e a gente vai estar cumprindo o nosso Dharma com o Senhor Supremo, de brilhar e ser esse canal de amor, né? Independente do que vier, né? Então a gente tem que entender que a todo momento a gente vai ter que passar por essas situações de frustração. Pode acontecer e vai acontecer. E tá tudo bem. As pessoas, elas dão o que elas têm. Às vezes a gente, né, se magoa com alguém porque não, não foi assim, a pessoa nos magoou por qualquer coisa, nos feriu, mas aquilo é o máximo que ela pode dar. Aquilo é o máximo que a consciência dela pode dar. Ela está no máximo dela, fazendo o melhor ali. Porque ela lembra que são vários níveis de consciência, a gente está aqui para se depurar do poder e deixar o amor se sobressair, né? Então, é isso. A gente tem que olhar quando isso acontecer. E como o Prabhu falou no sábado, né, o Picasso, ele fala que para ele se manter inspirado, ele tem que ter o coração de criança. E é disso que eu estou falando, é para a gente se manter nesse lugar de amorosidade, de inocência, de entrega, de felicidade. A gente tem que entender que nem todo mundo está nesse lugar e nem todo mundo vai dar para a gente o que a gente vai dar para o mundo. E a gente tem que se espelhar no sol nesse momento de brilhar, né, para quem quer que seja, e entender que muitos que estão ali não vão entender nosso brilho e que vão querer apagar até nosso brilho, e tá tudo bem, porque ela está na condição dela, e tem gente que vai se beneficiar, e tem gente que vai brilhar, e a gente vai receber esse brilho, e a vida é essa troca, e tá tudo bem. Então, nesse momento, a gente, né, se olha para o Senhor Supremo, entende e se alinha a dádiva dele, que é amar muito, né, amar muito e
entender que nem todo mundo está nesse processo, né, já adiantado, e está tudo bem. Então, o conhecimento para a gente saber que isso acontece, que nem todo mundo está no mesmo nível de consciência, e o sadhana, porque o sadhana é aquele que vai equalizar nossa mente, que vai fazer a gente não se identificar tanto, né? A gente vai estar mais livre, mais liberto, mais curado. Então a gente vai, nem tudo vai pegar na gente, né? Então quando a gente está com o sadhana em dia, a nossa mente está em paz. Quem tem paz não quer guerra. Então a gente não vai se identificar tanto com todos essas particularidades, todas essas cenas que vão acontecer na nossa vida e todas as pessoas que vão passar pelas nossas vidas. Então, a gente tem que viver nesse mundo com sabedoria, a gente tem que viver com tranquilidade e, fundamentalmente, com amor, porque essa é o canal, é o portal que vai nos conectar ao Senhor Supremo. Pelo amor que a gente recebe todas as opulências, pelo amor que a gente recebe todas os êxtases e as felicidades e o divino na nossa vida. Então, a gente tem que sempre estar conectado com esse princípio e entendendo que, às vezes, a gente vai receber coisas maravilhosas, às vezes a gente não vai receber coisas tão boas, mas está tudo bem, porque quando a gente está seguro e dentro da nossa comunhão com o Senhor Supremo, ele nos nutre e ele nos dá tudo que a gente, ele nos supre, né? Dessa substância tão incrível, tão maravilhosa. Então, vamos estar aqui no sadhana todos os dias, fazendo nossas higienes mentais, fazendo o nosso coração ficar mais leve, recebendo toda essa energia que é vital para isso, e isso vai nos conectar a essa força tão maravilhosa e tão potente, mais potente do universo, que é o amor. Ok? Namastê, Hare Krishna. Gratidão.